Relação as diferentes superfícies, me vem esse nome aqui na cabeça do Instagram, porque tipo, eu tenho ali o feed, eu tenho stories, eu tenho a aba explorar, enfim, qual que é o papel e a diferença de cada um também? Boa pergunta. O feed ele é responsável por atrair mais pessoas. O story é o lugar de reter essas pessoas. Lá no feed a gente tem várias dinâmicas de conteúdo, né? Hoje tem o Reels, que é muito focado em trazer novas pessoas. A gente tem os vídeos longos, que geralmente são bons construtores de autoridade, quebra de objeção. A gente tem as postagens estáticas, que elas servem para todos os objetivos. A postagem estática é aquele design, uma foto única. A gente tem o carrossel, que é muito responsável por trazer mais salvamento. Então essa que é a dinâmica do feed. Em tese, trazer novas pessoas. E o Reels, reter essas pessoas que vieram. Porque a gente sabe que mais de 80% do tempo que as pessoas estão no Instagram, elas estão consumindo conteúdos de stories. Então não basta a pessoa só te acompanhar no feed, você tem que fazer ela te acompanhar no story. Porque além disso, quando você leva um cara do feed pro story, o que você está fazendo é mostrando pro algoritmo que o cara que te assiste aos seus stories, ele sempre vai receber um conteúdo seu do feed. Por quê? Porque quem você assiste, você mostra para o algoritmo que você gosta muito dela ou tem muito interesse. Então, se você tem muito interesse, quando você entrar acabar de entrar no Instagram, eu vou te mostrar os posts exatamente das pessoas que você vê muitos stories. Porque é com elas que você passa mais tempo, entendeu? Interessante. Então, para ter mais engajamento, você precisa se preocupar com seus stories e não com o seu feed. As pessoas acham o contrário, né? O que de post novo que eu preciso fazer? Nenhum. Você precisa tomar conta dos seus stories. Faz eles serem bons. Faz as pessoas quererem assistir ele. Porque se você fizer isso, você vai ter engajamento em qualquer post que você fizer. E o que é um bom stories e como fazer as pessoas te acompanharem no stories? Como ter uma boa taxa de engajamento no stories? Um bom story é um story que tem começo, meio e fim. Presta atenção. Eu acabei de chegar aqui. Eu tenho que mostrar para as pessoas onde eu estava. Como eu cheguei até aqui. Por que eu estou aqui? Teve um começo, um meio e um fim. Teve uma finalidade. Acontece que as pessoas querem chegar nos lugares ou fazer as coisas do nada. A audiência não entende. Por quê? Quando a gente acompanha uma pessoa na vida real, pensa um amigo seu que se acompanha desde muito tempo lá atrás. Tem um amigo aí? Tem. Fala aí o nome dele aí. O Evandro de Doverlândia, o meu primo, então, Jereba. Vamos no Evandro. Aham. Se o Evandro, você sabe onde ele mora? Ele tá morando lá no interior de Goiás, esqueci o nome, velho. Pertinho de Goiânia ali. Mas beleza. Tem o Jereba, o meu primo Matheus, que ele mora em Rondônia. Então Porto pode Velho. ser. O Jereba, você sabe como que é a casa dele, sabe tudo. Sei a casa de carne que ele tem, o escritório dele, Então, a casa... Legal. Já dá pra levar o raciocínio. Aham. Se o Jereba for lá no... Saudade, Jereba, se você tá ouvindo esse podcast, saudade. Um abraço por trás, Jerebão. Primo, nós crescemos junto lá em Doverlândia, rapaz. Que Jogava massa. bolinha de gude. Se o Jereba pegar agora e postar um story, por mais que não tenha nenhum sentido para a maioria das pessoas, muitas vezes você vai entender. Você vai saber onde ele está, você vai saber o que ele pode estar fazendo, porque você sabe quais são os gostos dele, você sabe quais são os hobbies, você conhece algumas pessoas que são do ciclo social dele. Ou seja, por mais que não tenha estratégia nenhuma de começo, meio e fim, você conhece o começo e o fim dele. Por quê? Porque você já conhece o cara na vida real. Você já conheceu, você já esteve próximo. Então você conhece a dinâmica das pessoas que estão ao redor dele. Ou seja, nesse caso, você não precisa de começo, meio e fim. Porque você já entende onde ele está, os lugares que ele vai. Você conhece a vida do cara. Acontece que nós, que somos do digital, muitas vezes nossa audiência não nos conhece. Não sabe de onde a gente veio, não sabe as pessoas que a gente se relaciona, não sabe os lugares que a gente vai, não sabe os carros que a gente tem, não sabe o que a gente gosta de fazer. E aí, se não tem começo e fim aqui, o cara olha para seus stories e fala assim, não tô entendendo nada mesmo, vou voltar a assistir o Jereba, que é o cara que pelo menos eu sei. Entendeu? Então, por isso precisa ter começo, meio e fim. Não porque, nossa, então se não tiver começo, meio e fim não vai dar certo? Vai. Para as pessoas que te conhecem na vida real e conseguem. Esse começo, meio e fim é por dia ou por semana? Por dia, por semana, todo dia tem que ter isso. Porque as pessoas estão do outro lado, elas precisam entender alguma coisa. Se elas não entendem, não tem motivo para ela acompanhar. Mas às vezes eu penso assim, poxa, vou anunciar que eu vou fazer isso. Que eu vou... Por exemplo, acordei,
Postei lá meu ovinho com banana, receita clássica aqui da Residência Marques e tal. A Lilica até tá devendo um tutorial, porque muita gente da audiência anda pedindo, tá? Então você que tá ouvindo, assistindo esse podcast aqui, se você ainda não viu o tutorial do ovo com banana, vai lá no Instagram da Lilica e pilha ela. Cadê o tutorial, Lilica? Porque ficou famoso esse ovo com banana, porque a Bianca Andrade, a Boca Rosa, ela veio aqui e ela experimentou, ela adorou e ela começou a fazer, divulgar no stories dela e tal, enfim. Que então massa. Virou aí um ó do Borogodó. Enfim, aí postei lá meu ovinho com banana. Aí tipo, vou pra academia. Eu preciso falar, tô indo pra academia ou eu posso mostrar lá na academia, pô, treino 28/150 e tal. O ideal seria que você mostrasse que você tá indo. Mas você também pode mostrar que só chegou, porque em tese as pessoas sabiam que você estava em casa, né? Por conta do ovo. Tem uma lógica, né? Eu tava Exato. tomando café. Tá fazendo sentido. Tá sendo crescente. O importante é ter uma história que faça sentido. Exato. Ou se você... Aí também depende, né? Porque tem muita gente que não quer ser um blogueiro. Não quer ser uma blogueira de mostrar a vida inteira. Você só precisa contar uma história que faça sentido do começo ao fim. Então, por exemplo, eu não sou um cara que mostra muito da minha vida pessoal. Mas sempre que eu vou dar algum CTA ou falar alguma coisa com a audiência, eu garanto que a pessoa saiba onde eu tô, de certa forma, né? Se eu tô em casa, se eu não tô. Não fala minha localização, mas a pessoa se situa do que tá acontecendo. Para depois continuar com a história. Você mostrou no seu stories hoje que foi fazer esse tupetão da hora aí? Foi lançar esse tupetão? Não, esse topete eu já fiz tem uns 3 dias, mas olha só. No dia que eu fui fazer ele... Achei que você tinha cortado o cabelo para vir aqui no Pode Acelerar. Tava mas me claro, importante. Mas foi também. Foi claro que foi. Mas foi hoje ou há 3 dias? Foi há 3 dias, mas é porque eu esperava... Já era pro Pode Acelerar. Esse é bom de jogo de cintura, hein? Tá tendo sucesso, não é à toa, não. Mas lá no dia você mostrou pra galera? Eu mostrei. Olha só o que eu fiz. Falei assim, galera, hoje eu vou ter um dia atípico e vou mostrar pra vocês. Só que como eu não sou um blogueiro que mostra a vida por mostrar, eu fiz disso tudo virar uma série de conteúdos. Então, o que eu fiz nesse dia? Eu fui pra São Paulo e nesse dia eu ia cortar o cabelo, arrumar a harmonização facial que eu tenho e arrumar as lentes de contato que eu tenho. Era isso que eu ia fazer no meu dia. Eu também tô assim, Rezer. Tô arrumando tudo pra despiorar, velho. Tamo junto. É desse jeito. É isso aí, Então, primeiro, fui cortar o cabelo. Não, primeiro fui fazer a harmonização. Aí cheguei lá e eu fiz algumas perguntas pra pessoa e tal. Mostrei que cheguei. Assim que eu cheguei, eu falei, vou analisar o perfil da doutora pra mostrar pra vocês o que tá certo e o que tá errado. Primeiro era uma prestadora de serviço, né? Uma clínica. E aí eu mostrei para as pessoas, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, melhor aqui. Aí as pessoas começaram a ter insights. Legal. Fui dali pro cabeleireiro, pro barbeiro no caso, né? Mas lá é cabeleireiro porque é um estúdio, é o Home Concept, né? Lá em São Paulo. E aí mostrei o Instagram do barbeiro e falei também qual que era, o que ele poderia fazer de diferente. Bacana, mesma lógica. Aí fui pro dentista. Quando cheguei no dentista, eu fiz a mesma coisa de novo. E aí, só que aí parece que foi só isso. Aí o que eu fiz? Cara, todos eles eram prestador de serviço, todos eles mexiam com imagem. E todos eles tinham uma particularidade. Todos precisavam do conteúdo de antes e depois. Por quê? O antes mostrava como a pessoa estava e depois o que ela evoluiu. Isso gera prova social, autoridade e um pouco de conexão. Por quê? Um cara que é mais baixo, tem um cabelo liso e ele é branco, por exemplo, ele vai olhar para mim, que fui lá fazer a harmonização e vai se identificar. Ou seja, conexão, autoridade e ainda quebra a objeção, porque